Hey galera, meu nome é Jason, estamos aqui em um vlog. Interrompendo aqui antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpa para vocês pela qualidade do áudio. Eu descobri que a minha câmera não está captando o áudio do meu microfone que eu comprei, né? Ele não está pegando, ele está pegando o áudio do próprio celular, da própria câmera. Então a qualidade do áudio não está ficando muito boa. Eu vou ter que ver uma outra forma de eu conseguir capturar o áudio para que ele fique com melhor qualidade. Infelizmente, o meu computador também, a entrada para o microfone dele está com mau contato, então o áudio fica chiado, fica muito baixo, fica muito zoado, não dá para usar ele. Eu vou ter que pegar talvez um outro aparelho, sei lá, outro celular, alguma outra coisa que eu possa gravar o áudio e depois fazer a sincronização. Então, por enquanto vai ter que ser assim com esse áudio mesmo, não tenho o que eu fazer, mas eu vou tentar procurar uma forma de melhorar isso. E, enfim, mais uma vez foi mal pelo áudio e bom vídeo aí pra vocês. O objetivo pelo qual eu quis gravar esse vlog é que eu assisti, né, já faz um tempinho, mas eu demorei um pouco pra gravar, mas já tô com essa ideia na cabeça há um tempo. Eu assisti pela segunda vez o Vingadores Guerra Infinita, que é um filme muito bom, primeira vez que eu pago pra ver um filme 2 vezes no cinema, de tão bom que ele é. Eu recomendo que você assista, inclusive. Mas o que eu quero falar, né, sobre esse vídeo é o que talvez daria para nós quadrinistas brasileiros, somente de mangá, né, que tem essa mania de querer fazer série, de querer fazer alguma coisa contínua, o que a gente poderia aprender com a saga da Marvel no cinema, principalmente culminando, né? Eu acabei tendo essa ideia vendo Vingadores Guerra Infinita e como eles conseguiram conciliar tudo o que eles fizeram ao longo de todos esses filmes em um filme só, né? Que foi você trazer todos esses personagens juntos em um filme, sem você ter que contar toda a história deles, sem você ter que apresentar nada, sem você ter que fazer um arco dramático para eles, porque todos eles já tinham sido apresentados em todos os outros filmes ao longo, né, do MCU, né, desse universo que a Marvel criou nos cinemas de 10 anos para cá. Atualmente o modelo de série aqui no Brasil ele é um modelo um pouco complicado, porque se você não viu o meu vídeo, né, sobre séries, aconselho que veja, eu falo mais resenha sobre séries. Ele é complicado porque quando você vai, por exemplo, vender isso em um evento ou coisa do tipo, e principalmente porque o produtor brasileiro ele não consegue ter uma constância de produção tão grande quanto outros produtores em outros lugares do mundo, porque a gente não tem o aporte financeiro necessário para poder levar isso como profissão, então para poder dedicar a maior parte do nosso tempo para essa produção, para que ela saia constantemente, assim como acontece, né, no Japão, nos Estados Unidos ou até mesmo em outros países, é complicado para a gente conseguir fazer essa produção ficar constante num ritmo legal. Então, para os leitores, é complicado ele comprar um quadrinho hoje e não saber quando que vai ter a continuação daquele quadrinho. Então você fica como se fosse com um material incompleto por um tempo indeterminado, querendo ou não. Então, por isso que os modelos de one-shots, né, de graphic novels, se tornaram muito mais populares no Brasil, porque você encontra o leitor naquele evento, geralmente, que você vai, a maior parte de trazer leitores, né, no Brasil hoje é através de eventos de anime, eventos de HQ, eventos de cultura pop em geral, que tem espaço para artistas onde eles possam vender seus trabalhos. Então o leitor vai ter contato com o seu trabalho e o seu trabalho vai estar inteiro ali naquele livro, naquela revista que o leitor comprar. Ele não vai precisar ficar acompanhando ou esperando mais tempo para que lance uma continuação, para que ele consiga completar aquela história. Então isso acabou sendo um ponto importante, principalmente para quem consome quadrinhos brasileiros. Eu imagino que também algo responsável por essa questão dos one-shots e das graphic novels serem bastante populares aqui no Brasil é porque a parcela de leitores de quadrinhos brasileiros que leem a maior... Me confundi todo aqui, porque na verdade não é que eu falei errado, é que o jeito que eu falei vai entender outra coisa. Então eu vou reformular toda a minha frase. A parcela da população de leitores de quadrinhos aqui no Brasil que lê quadrinho brasileiro é muito menor do que a parcela que lê quadrinhos em geral, sobretudo mangá. Então, assim, das pessoas que leem outros tipos de quadrinho, você tem até uma parcela um pouco maior de gente que lê também quadrinhos BR, mas da galera que lê mangá, por exemplo, você tem uma parcela muito pequena que lê outros quadrinhos nacionais, né? Que lê algum mangá nacional, por exemplo. Então você pega aqui o nicho da galera que lê quadrinho de modo em geral e daí você retira dele um pequeno nichinho que é quem lê quadrinho nacional. E geralmente quem lê quadrinho de modo geral já tem muita série grande, muita série gigante vindo do exterior, de muita qualidade por sinal.
Então é fácil você, por exemplo, citar One Piece, Naruto, você citar mesmo as séries da Marvel, da DC, enfim, que tem personagem aí com séries que duram anos e anos e anos, né, uma vida inteira. Então, quando essa parcela aqui, né, esse tequinho da população que vem para ler quadrinho BR, ele não vai esperar uma série grande igual, ele vai esperar alguma coisa um pouco diferente daquilo que ele já lê habitualmente. E o One Shot, né, a graphic novel, ela casa exatamente nisso. Mas, como eu disse, nós, produtores de quadrinhos, sobretudo os produtores de mangá, somos ávidos por querer fazer nossas próprias séries, nossas próprias sagas e coisas do tipo. E esse modelo de filmes que a Marvel fez, e que na verdade não é só a Marvel que fez, não é um mérito dela no cinema, na verdade até ela está reproduzindo bastante o que ela faz nos quadrinhos. Vou espirrar. Você tem isso também em vários filmes, vários livros e coisas do tipo trabalhando dessa mesma forma, que é você fazer capítulos separados, né? No caso da Marvel foi muito mais capítulos de personagens, né? Porque a ideia era eles juntarem todos esses personagens em um grande universo. Mas em livros, por exemplo, você tem capítulos separados de uma história que formam uma história num conjunto global quando você une todos os livros. Só que qual que é o ponto diferente disso? E qual que é o ponto que a gente poderia trabalhar de uma forma onde isso se encaixasse no nosso mercado de graphic novels? É você fazer dentro daquele livro, daquele volume que está propondo, uma história com começo, meio e fim, ainda que ela faça parte de uma série maior. Eu quero dizer com isso. Imagina, por exemplo, como no mangá você tem aquela noção de temporadas. Então você tem um conflito que vai ser, que é um arco, né, também, mas um conflito que ele vai se estender durante um número certo de capítulos e que ele vai fechar e se encerrar em um número certo de capítulos. E você conseguir ler esse negócio do começo até o fim e parar ali se você quiser. Você não depender necessariamente de pegar um volume 2, volume 3, volume 4 e ir seguindo a história. A história ela forma um arco maior. Se você quiser, você pode pegar tudo e ver. Mas se você parar ali, você não vai se sentir tão prejudicado. Você não vai sentir que você largou uma história na metade. Então, você pega, por exemplo, os livros do Harry Potter, eles são muito assim, você tem um conflito, né, que se arrastou para os filmes do Harry Potter também. Então, você tem toda uma saga maior, né, no Harry Potter como um todo, que é a saga do Voldemort e tudo mais, né, a saga da luta do Harry contra o Voldemort. Mas se você vai pegando e você vai separando em cada livro conta uma história à parte. Ela tem começo, meio e fim dentro dela mesma. Então, quando você pega um livro do Harry Potter, você não termina de ler o livro e tem ali continua. E, tipo, você não vai ficar sabendo o que aconteceu ali até você ver o próximo livro, que é um caso, por exemplo, oposto do caso do R.R. Martin com o Crônicas de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones, caso você não conheça. Então, você lê um livro e ali no final você realmente para a história no meio, você parece que cortou a história, que aquilo era um livrão gigantesco desse tamanho, que você foi pegando e dividindo ele, picando em vários livros menores que já são grandes pra caramba. Mas, então, voltando aqui, resumindo toda essa minha ideia, eu acho que um jeito legal da gente trabalhar nos quadrinhos BR, principalmente do mangá, é fazer uma série grande, mas que não prejudique o leitor e que não deixe ele com esse receio de precisar de uma continuação e de não ter essa continuação tão cedo ou não saber quando que vai ter essa continuação, é você fazer dentro de um volume, com um número de páginas legal, sei lá, você pode colocar 50, 70, 80, 100 páginas, 200 se você conseguir produzir bastante, mas daí eu acho que já está apelando. Você montar uma história com começo, meio e fim. Ainda que ela faça parte de um comboio maior, com vários volumes ou coisa do tipo, que completa aquele mundo, que completa aquela história como um todo, mas que ali, dentro daquele volume, vamos pegar aqui, vai. Dentro desse volume que você vender fechado, você não vai ter aqui, que nem tem em Hooligan, que é tipo esses continua, né, que fica no finalzinho assim da página. Então você vai fechar o volume, ok, não terminou, preciso pegar o 2 aqui e ir continuando para ler. Você fechar uma história aqui. Então você pode lançar um 2 futuramente, só que esse 2 que você lançar futuramente vai apresentar uma história do começo até o final de novo. Pode você não apresentar o personagem, todas aquelas tramas, toda aquela história, não apresentar do zero tudo aquilo, pegar alguns ganchos do volume 1 e ao mesmo tempo você no volume 1 você também deixar algumas pontas soltas, mas não muitas pontas soltas, porque a ideia é que o leitor ele possa ler isso aqui e se ele quiser parar, a história está completa. Ele possa às vezes ter acesso só ao 2 ou ao 3, ele lê aquilo e ele não depender, tipo, não ficar moscando porque ele não leu o 1, 2 e 3 na sequência certinho. Então muitas vezes você pega um filme e você assiste, sei lá, o filme 2 ou o filme 3 e você consegue entender a história, porque ele te apresenta uma trama, ele te apresenta ali todo um conceito, um enredo que vai ter começo, meio e final certinho. Você não depende às vezes de assistir o 1, o 2 ou coisa do tipo antes.
Eu acho que esse é um modelo bem interessante para trabalhar aqui no Brasil. Eu pretendo fazer algo parecido com o Makai. Então o Makai Mail, ele é um volume único, ele tem uma história única ali, mas ele tem um universo muito maior, né? Quem viu os outros vídeos sabem disso. E eu pretendo depois trazer Makai Mail em outros quadrinhos, spin-offs, com outras histórias de outros personagens, mas com a história desses mesmos personagens, que se passam antes, que se passam depois, mas que também vão ser histórias fechadas ali, dentro, tipo, dentro do volume. Ele vai ser uma história fechada, mas ali compondo uma série grande, que seria a série da Makai Mail. Então é isso, espero que eu tenha conseguido passar aqui o conceito que eu queria, e eu acho que é algo interessante para se trabalhar, para se pensar e se planejar quando você for fazer, por exemplo, sua série, para você não se prender nisso de ter que ficar lançando volume 1, 2, 3, 4, 5, continuando no final, e o leitor sentir com receio de comprar e adquirir sua obra, porque ele não sabe quando que ele vai ter uma continuação daquela história. Para finalizar o vídeo, eu queria dar um recado para vocês. Na verdade, é mais fazer uma pergunta, uma observação e uma pergunta. Vocês que chegaram a receber notificação dos últimos vídeos do canal e esse tipo de coisa, vocês chegaram a receber, vocês chegaram a ver, acessar, estava na sua página inicial, porque eu postei recentemente, né, o Dica de Desenhos, a parte 2 de Fogo, e ele atingiu muito pouco view mesmo. Geralmente, qualquer dica de desenho que eu posto, ele atinge 1000 views até que relativamente rápido. E a maioria dos outros vídeos do canal, mesmo esses menos populares, como o vlog ou como Fala Mais Desenha, eles atingem uma média de 600, 800 views ali, rápido. E o Dica de Desenho, ele atingiu só 400. No dia que eu tô gravando esse vídeo, né, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 400 e pouquinho views, e isso é muito pouco pro canal. Então eu queria saber se vocês chegaram a receber notificação, se vocês chegaram a acessar, chegaram a saber que eu postei esse vídeo, porque eu achei que ele realmente atingiu muito pouca visualização. E ele tá com pouco, nesse momento ele tá com nenhum dislike, então não imagino que foi porque por a pessoa não ter gostado ou coisa do tipo. Eu imagino que realmente ou não teve interesse mesmo de ver esse vídeo, ou sei lá, de alguma forma o YouTube não notificou, ele não apareceu e ninguém ficou sabendo que ele foi lançado. Então eu queria saber disso para entender melhor o que está acontecendo, e se vocês puderem me ajudar respondendo aí nos comentários, eu vou agradecer muito. Outro recado que eu queria dar é agradecer nominalmente aqui os apoiadores do Apoia-se. Acho que eu nunca cheguei a agradecer todo mundo que apoia aqui, né, falando com o nome em vídeo, mas eles sempre estão na descrição dos vídeos, o nome deles, porque eles que fazem, eles ajudam pra caramba, né, isso aqui a acontecer financeiramente. Enfim, por enquanto eu ainda recebo pouco, é uma ajuda assim de pouquinho e tal, mas eu sei que isso pode ir crescendo cada vez mais, e daí vai ajudar o canal a realmente acontecer e de repente eu poder dedicar mais tempo a fazer os vídeos, fazer com mais qualidade, contratar um editor, por exemplo, que seria algo bacana. Mas enfim, então eu vou agradecer aqui rapidinho o Gabriel Barros, o Nestor dos Santos, o Nicolas Bongiorni, o Orlando Gustavo de Souza, que é o dono da Mangajá, uma loja de mangá muito boa. Se você quiser comprar seus mangás aí, Hooligan tá à venda lá também. Enfim, acesse a loja Mangajá. E eu queria agradecer a nossa nova apoiadora, que é a Larissa Mubarak, acho que é assim que fala. Eu espero que seja assim. Muito obrigado pelo apoio, Larissa. Enfim, bem-vindo à casa, bem-vindo ao time. E se você quiser fazer igual a Larissa e fazer igual aos outros 4 aí que eu falei, o link do Apoia-se sempre está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, a partir de R$1 por mês você faz parte do seu grupo, tem várias recompensas, tem sorteios, tem discussão sobre temas dos próximos vídeos. Enfim, então é um espaço bem legal aí que eu consigo interagir mais diretamente com quem curte o canal, quem curte o que eu faço, quem pode apoiar. Então, deixe seu like no vídeo caso você gostou, caso ele tenha sido útil, deixe suas próprias considerações sobre o que eu falei aqui. Muito obrigado por ter assistido novamente e falou, é nóis!